Bora analisar o BBGO11. Vamos mergulhar a fundo no último relatório gerencial para entender tudo o que aconteceu com esse Fiagro. E aí, pessoal, chegou a hora de a gente entender os dados do BBGO11. Esta é uma análise completa, olhando os resultados de agosto de 2025, com base no relatório que foi divulgado agora, em outubro. Vamos conectar todos os pontos para sacar qual é a real saúde e o potencial desse ativo. E vamos começar logo com o número que chama a atenção de todo mundo, o dividend yield do mês. Um rendimento de 1,39% em um único mês, e ainda por cima, isento de imposto de renda para a pessoa física. É um número realmente impressionante. Mas a grande pergunta que a gente vai investigar hoje é: de onde veio esse rendimento? E mais importante, ele é sustentável? Para a gente organizar bem essa análise, eu separei tudo em 5 sessões. A gente começa com um panorama geral dos resultados do mês. Depois, vamos dissecar a carteira de crédito, que é o verdadeiro motor do fundo. Em seguida, a gente analisa a performance e a política de distribuição, incluindo aquele polêmico desconto no mercado. Depois, abrimos o foco para o cenário macro do agronegócio e, para fechar, a gente amarra tudo com a visão da gestão e as principais conclusões. Vamos nessa? Ok, vamos ao que interessa. O BBGO11 é um Fiagro. O que isso quer dizer? É um fundo de investimento focado no agronegócio. Mas ele não compra fazendas ou silos. Ele atua no segmento de crédito. Pensa nele como se fosse um banco para o agronegócio. Ele empresta dinheiro para empresas do setor através de títulos de dívida, como os famosos CRAs. E, claro, recebe juros por isso. O objetivo é bem claro: render mais do que o CDI. Agora vamos colocar uma lupa nesses números aqui. O resultado do fundo, que a gente mede pela variação da cota patrimonial, foi de mais 1,33% no mês. Esse foi o lucro contábil que ele gerou. A partir desse resultado, o fundo distribuiu 90 centavos por cota. Esse valor, com base no preço de mercado da cota, resultou naquele dividend yield de 1,39%. É interessante notar que o resultado gerado foi superior ao distribuído, o que sugere uma gestão prudente, talvez guardando um pouco de resultado para o futuro. E esse rendimento todo representou quase 120% do CDI do período já líquido de impostos. Ou seja, no mês, a meta foi batida. Vamos agora para o coração do fundo, a carteira de crédito. Em um Fiagro como o BBGO11, a qualidade das empresas para quem ele empresta e a estrutura dessas operações de crédito são os fatores mais críticos para o sucesso. É aqui que a gente separa os bons gestores dos medianos. Esse gráfico de pizza mostra a estratégia de uma forma muito clara. Quase 60% da carteira está atrelada à taxa DI. Isso torna o fundo bem sensível à nossa taxa de juros, a Selic. Num cenário de queda de juros, o rendimento nominal tende a diminuir, mas o fundo continua buscando superar o CDI. Para equilibrar, cerca de 26% do portfólio está indexado ao IPCA, protegendo o capital contra a inflação e buscando um ganho real. A pequena parte pré-fixada e em outros fundos só complementa a estratégia. E um ponto muito positivo, quase 10% em caixa. Isso dá poder de fogo para o gestor aproveitar boas oportunidades que possam aparecer. E para quem o fundo empresta essa grana toda? A palavra-chave aqui é diversificação. O relatório fala em mais de 35 devedores diferentes, o que é excelente para diminuir o risco de crédito. Nenhum devedor, sozinho, representa um risco gigante ou profundo. Os 5 maiores, que a gente vê aí na tela, somam cerca de 25% do patrimônio. Temos nomes fortes como Nardini e a usina Cerradão, do setor sucroenergético, e gigantes como a Camil. Essa pulverização entre diferentes empresas e setores do agro é um dos pilares da tese do fundo. A gestão esteve bem ativa em agosto, viu? Eles alocaram parte do caixa na compra de 2 novos CRAs da Lar Cooperativa, que é uma cooperativa enorme. E a escolha dos indexadores foi bem estratégica. Uma operação a 106% do CDI, aproveitando o juro ainda alto, e outra pré-fixada a 14,5% ao ano, travando uma taxa excelente para o longo prazo. A carteira inteira tem um rendimento médio de CDI mais 1,76% ao ano, um spread de crédito bem interessante. E a duração média de pouco mais de 2 anos é relativamente curta, o que diminui a sensibilidade da carteira a grandes variações nos juros lá na frente. Agora, vamos para um dos pontos que mais gera debate: a performance da cota lá na bolsa e como isso se relaciona com o valor real do fundo. Esse é um tema crucial para quem pensa em investir. O fundo está sendo negociado na bolsa com um desconto de aproximadamente 26% sobre o seu valor patrimonial. Para ser bem claro, é como se fosse possível comprar uma cesta de ativos que vale R$ 100, pagando apenas uns R$ 74 por ela. É um desconto muito significativo e que exige uma análise cuidadosa. E isso nos leva à pergunta de R$ 1 milhão. Por que existe esse desconto? Será que é uma pura ineficiência do mercado?
Uma oportunidade de ouro de comprar ativos de qualidade por um preço baixo? Ou será que é um sinal de alerta, com o mercado colocando no preço algum risco que não é tão óbvio? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio do caminho. Para entender a capacidade de pagamento do fundo, a gente precisa entender esse conceito. O BBGE11 apura seus resultados pelo regime de competência, ou seja, a receita de juros é registrada mês a mês conforme o tempo passa, e não só quando o devedor paga a parcela. Essa prática, que foi recentemente padronizada pela CVM, permite uma distribuição de rendimentos mais previsível e constante, alinhada com a geração de lucro contábil do fundo. E esse ponto é fundamental para a gente analisar o desconto. O fundo enfrentou um problema de crédito lá no final de 2024, que exigiu a criação de provisões para devedores duvidosos, a famosa PDD. Isso, sem dúvida, abalou a confiança de uma parte do mercado e é um dos fatores que explica o alto desconto de hoje. No entanto, o relatório de agosto trouxe uma notícia muito importante. Um dos ativos que tinha sido provisionado foi integralmente liquidado, ou seja, o devedor pagou toda a dívida. Isso não só reverteu a provisão, como gerou um ganho de capital que impactou positivamente a cota. Esse fato demonstra a resiliência da carteira e a capacidade da gestão de recuperar créditos que pareciam problemáticos. Nenhum fundo é uma ilha, né? O desempenho do BBGO11 está totalmente ligado à saúde financeira do agronegócio brasileiro. Por isso, vamos dar uma olhada no cenário macroeconômico em que os devedores do fundo estão operando. Esse gráfico conta uma história de altos e baixos, mas com um final feliz à vista. Depois de um crescimento espetacular em 2023, o setor enfrentou um 2024 mais difícil, com uma retração por causa de questões climáticas. A boa notícia é a projeção para 2025, uma forte recuperação, com crescimento esperado de mais de 8%. O ambiente de crescimento forte significa empresas mais saudáveis, com mais capacidade de pagar suas dívidas, o que é diretamente positivo para o fundo. Olhando para a safra atual, temos um cenário de cara ou coroa. O lado positivo é movido por um clima favorável, que levou a uma previsão de safra recorde de grãos, e pela demanda externa que continua forte, especialmente da China pela nossa soja. Isso beneficia diretamente devedores como a Camil e a Lar Cooperativa. O desafio, no entanto, vem da geopolítica. Uma nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos importantes como café e carne. Embora o fundo não tenha uma exposição direta gigante a esses setores, isso cria uma certa incerteza e pode impactar indiretamente alguns devedores. É um ponto de atenção para a gente monitorar. Chegamos à nossa sessão final. É aqui que a gente vai amarrar todas as pontas da análise e ouvir o que a própria equipe de gestão do BBGO11 tem a dizer sobre o momento atual e o que eles esperam para o futuro. A visão do gestor é bem direta. Eles interpretam esse desconto de 26% não como um sinal de problema, mas como uma janela de oportunidade. E a justificativa dele se baseia na força do portfólio, a grande diversificação de devedores, a qualidade dos ativos e a diligência na hora de estruturar as garantias. É um voto de confiança na própria carteira, sinalizando para o mercado que, na visão deles, o valor justo dos ativos é muito maior do que o preço negociado na bolsa. Então, vamos consolidar tudo. Do lado positivo, o que a gente tem? Um dividend yield muito elevado e com isenção fiscal, um desconto patrimonial que pode ser uma oportunidade e tanto, uma carteira de crédito robusta e diversificada e um setor macroeconômico com forte perspectiva de crescimento. Nos pontos de atenção, é preciso monitorar o impacto das tarifas americanas, a sensibilidade do portfólio a um ciclo de queda do CDI, o estigma dos eventos de crédito do passado que ainda pesa na cotação e a volatilidade natural dos preços das commodities globais. E para encerrar, fica a reflexão. O BBG11 apresenta uma combinação poderosa, um rendimento mensal de primeira linha e um profundo desconto de mercado. Tudo isso dentro de um dos setores mais fortes da economia brasileira. A grande questão é se o mercado vai, eventualmente, reconhecer a resiliência que o fundo já demonstrou e fechar essa diferença entre preço e valor, ou se os riscos que o mercado enxerga vão continuar justificando essa diferença. A resposta vai definir o futuro da rentabilidade para quem investe hoje. A gente, claro, vai continuar acompanhando de perto.